O setor de infraestrutura vive um mês muito decisivo e, como eu disse, enfrenta vários desafios logo no início do mês de março. Depois do adiamento de um leilão lá na Paraíba na sexta-feira, hoje foi a vez de uma suspensão no setor de saneamento em Goiás. A decisão aconteceu a pedido da EGEA, o que levanta dúvidas sobre o ritmo dos leilões previstos para este mês. Nós vamos entender o que está por trás dessas movimentações e, claro, qual que é o impacto para o mercado de infraestrutura com a Isadora Cohen, que é a colunista do novo CNN Infra, que inclusive estreia hoje, né, Isadora? 16 de março. Bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Uma excelente estreia para todos nós. Eu acho que infra é sempre uma pauta fenomenal. Muito importante. Muito importante. E março continua sendo um mês para a gente celebrar, apesar dos desafios. A gente ainda tem para essa próxima quinzena vários projetos que serão leiloados na B3. Então, a gente está falando de projetos no setor rodoviário, a gente tem a BR-116, a 251, né, a Rotas Gerais. A gente tem também uma ponte importante em Minas Gerais, que vai fazer a travessia de Furnas. A gente tem outros tantos projetos em diversos setores aí, enfim, eu gosto de destacar setores não tão tradicionais, como é o caso das escolas. Então, a gente tem projeto tanto em Minas Gerais, 90 unidades escolares, como no Paraná, mais 40 unidades escolares. Enfim, isso é um motivo para se celebrar. E, além de tudo, a gente tem um projeto de floresta nacional, a Floresta de Bom Futuro, em Rondônia. Todos eles vão a leilão ainda em março, então a gente ainda tem que celebrar. E porque março é um mês interessante, né? Em especial quando a gente está falando de um ano eleitoral. E aí, Gustavo, a gente tem que lembrar que o que acontece em março é algo que é repercutido em outubro, né? Então, os governantes, os governadores em especial, eles possivelmente vão se descompatibilizar e bater o martelo hoje virou uma propaganda potencial lá no futuro, em outubro. Então, esses projetos todos, eles podem contar favoravelmente, porque, afinal de contas, infraestrutura não é mais uma pauta de esquerda nem de direita, é uma pauta que veio para todos e que sinaliza positivamente. E, além de tudo, né, a gente tem o Galeão, é outro projeto bastante aguardado pelo mercado. O Galeão, ele é fruto de uma renegociação, depois, se você quiser, a gente pode falar mais sobre isso. E a gente também teria, e você bem comentou, a gente teria aí 2 leilões já marcados para essa próxima semana, o leilão da Paraíba e o leilão de Goiás também. 2 PPPs que foram, uma delas, né, a de Goiás foi suspensa e a de Paraíba foi adiada potencialmente para maio. Se você quiser, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, muito bem. Você falou, né, que todos esses projetos, a gente fala tanto de super quarta aqui, mas é um super março aqui para o setor de infra. Pegando essa história de que este ano é um ano eleitoral, muito importante a gente falar da Copasa, que é a joia da coroa aqui do governo Zema, né? A Copasa que vai passar por um processo de privatização. Minas Gerais tem uma dívida grande aqui com o país e precisa repassar esses preços também, além de outros fatores. Claro, a gente podia comentar um pouquinho sobre esse assunto que está bastante em alta aqui no setor. Vamos comentar, Gustavo, inclusive porque a expectativa do mercado era que a Copasa fosse, inclusive, fazer a sua oferta pública ainda em março, até para que o próprio governador Zema pudesse bater o martelinho. Mas essa expectativa, ela foi um pouquinho postergada. Mas a gente tem notícia positiva, porque a Copasa, ela é a joia da coroa do saneamento, né? Então, a gente precisa olhar. Enquanto, por exemplo, aqueles outros projetos que nós mencionamos, eles mobilizam uma população também muito relevante, muito impactante, aqui a gente está falando do triplo de pessoas que são impactadas com esse projeto da Copasa, né? 12 milhões de pessoas são aí servidas pela Copasa em Minas Gerais, que faz aí todo, né, o tratamento de água e esgoto. E ao contrário dos projetos que nós mencionamos, que seriam PPPs, né, a Copasa, ela é um projeto de privatização, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul com a Corsan e em São Paulo com a Sabesp. Nessa privatização, a Copasa, ela vai ser colocada, as ações da Copasa vão ser colocadas numa oferta pública e aí o Estado vai alienar a sua participação para investidores privados. Então, portanto, a sua privatização. Como que vai funcionar a Copasa? Hoje a gente estima que para universalizar os serviços de água e esgoto, a gente precisaria de algo como 20 a 30 bilhões de reais para fazer isso.
E como que, então, o governo espera levantar esses recursos para promover a universalização nesses mais de 600 municípios que hoje são atendidos pela Copasa? Primeiro, o governo tem 50,3% das ações da Copasa. Ele vai colocar no mercado para um acionista de referência 30% das ações totais do capital dessa empresa. E os outros 15% vão ser, enfim, leiloados aí na Bolsa de forma pulverizada. Que é uma região neutra ali onde os leilões são feitos, né? Exatamente. E aí nessa oferta pública, o Estado pode reter 5% da participação da Copasa. Ou seja, 30% para um acionista de referência, 15% para a Bolsa, investidores, né, enfim, que vão poder comprar ali ações, e 5% retido com o próprio Estado. O Estado eventualmente poderá não ter mais participação, só ficar com uma golden share, se não houver um acionista de referência. Mas o que a gente vem percebendo dos movimentos do mercado, inclusive a Copasa agora está em quiet period, isso significa que ela não pode mais comentar porque está se preparando para a oferta pública. O que a gente vem percebendo é que tem pessoas muito interessadas, sim, em adquirir esses 30% de participação relevante. E a gente pode esperar, por exemplo, uma Egeia, né, que hoje é um dos maiores operadores do saneamento, assim como a Sabesp, né, que foi privatizada, hoje tem um acionista relevante que é a Equatorial, que também possivelmente entrará nessa disputa. A gente está com uma expectativa positiva que isso se concretize ainda no primeiro semestre de 2026. Enfim, e a gente precisa observar com lupa o que vai acontecer com essa joia da coroa. Em breve a gente comenta mais. E que vai afetar muito o mercado. Você falou de PPP, e aí no começo aqui da entrevista a gente mencionou esse leilão muito importante desse Supermarço, que é o PPP da Cagepa, né, que é a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, que tem o foco de modernizar, de expandir a rede de esgoto lá no estado em 85 municípios. É um projeto grande, tem um contrato longo de 25 anos, se eu não me engano, pode trazer um investimento de cerca de 3 bilhões de reais, só que ele foi adiado, Isadora. O que aconteceu? Pois é. Olha, as informações que foram divulgadas é que, como a Cagepa recebeu muitas contribuições do mercado, que ela está promovendo, né, a oportunidade de todas essas pessoas estudarem melhor esse projeto e, portanto, postergou a data para abril. É claro que a gente, né, pode olhar para isso com cuidado. Por quê? Porque talvez o que possa acontecer até abril é ter alguns ajustes no edital para promover maior interesse no mercado, para promover maior atratividade desse projeto, que, como você disse, é um projeto importante, mais de 1 milhão de pessoas sendo servidas hoje pela Cagepa, 85 municípios, demanda por investimentos. Então, enfim, vamos observar o que acontece até abril. Exatamente. Em Goiás também a gente tem um projeto muito importante, um leilão que estava previsto, também foi cancelado, estava prevendo aqui mais de 6 bilhões de reais, também tem um foco em universalização de esgoto no estado. Também teve uma suspensão desse projeto, mas foi por um fator um pouco mais grave, né? Foi uma liminar que suspendeu esse leilão. Isadora, conta um pouco pra gente. É isso, Gustavo. Vamos lembrar o que é uma PPP, né? Então, hoje, no saneamento, a gente tem várias empresas estatais que prestam os serviços de água e esgoto. E depois do novo marco, o Brasil optou por fazer a privatização em diversos níveis. Então, você tem empresas que privatizaram, de fato, como é o caso da Sabesp, Rio Grande do Sul, que a gente falou agora recentemente. E a gente tem outras empresas que mantiveram a sua estatal em alguma cadeia do serviço e promoveram a delegação para a iniciativa privada de outra parte do serviço. Então, Goiás seria dessa forma. Você manteria a Saneago prestando aí toda a cadeia de serviços de água e você faria uma PPP, né? E a gente aguarda que isso ainda aconteça, para, enfim, a iniciativa privada prestar os serviços na cadeia de esgoto. A PPP da Saneago, ela era dividida em 3 blocos, ou melhor, ela é dividida em 3 blocos, vamos ver o que vai acontecer. E há no edital uma previsão dizendo que o vencedor de um dos blocos não poderia ser vencedor dos demais. A Egeia, novamente, né, considerou como sendo injusto. Considerou como isso não sendo uma regra pró-competição. Sim. E conseguiu, então, a liminar para a suspensão do leilão,
questionando essa regra e pedindo que essa regra fosse alterada e que, se pudesse, então, o vencedor de um dos blocos ser também o vencedor dos demais. Vamos aguardar, tudo pode mudar e essa semana pode continuar quente, viu, Gustavo? Com certeza. Só até perguntar sobre isso, é um ponto fora da curva, Isadora. Queria perguntar também como que essa barreira foi criada pela EGEA, judicialmente, impacta aqui na confiança do investidor estrangeiro no setor de saneamento do Brasil. Tem algum impacto, na sua opinião? Olha, ainda bem, as instâncias todas que mexem, né, com a infraestrutura, inclusive o Judiciário, o Tribunal de Contas, até o Ministério Público, vem cada vez mais se apropriando dos temas da infraestrutura e protegendo mesmo o investidor, trazendo cada vez mais segurança jurídica para que a gente possa continuar investindo em PPPs e concessões. Isso não é inusitado, não é um ponto fora da curva. A gente já teve questionamentos dessa natureza até para aeroportos, né? As primeiras rodadas saíram com essa restrição de competição nos blocos, até mesmo em outros projetos de saneamento. Isso até já foi julgado por instâncias superiores no Judicial e até pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa não é uma discussão de agora, mas, eventualmente, num projeto ou em outro, a gente pode ter particularidades que façam com que uma decisão seja assim em um caso e assado em outro caso. Vamos aguardar para ver o que é que o Judiciário vai trazer, né, de elementos aí para manter o leilão ou para suspender e aí mudar a regra do jogo. Vamos observar. E cada juiz tem uma cabeça, né, Isadora? Falando um pouquinho do Galeão, a gente falou bastante de saneamento, falando do Galeão, o que o governo precisa entregar nesse novo edital para finalmente atrair os operadores internacionais de peso, Isadora? Vamos lá, Galeão é muito interessante porque ele é fruto de um processo de renegociação. Então, diferente do que acontece com as concessões novas, digamos assim, o Galeão já é um ativo que vinha sendo explorado já há alguns anos. Quem ganhou esse ativo no leilão que foi feito lá nos idos da década de 2010 foi a Changi Airports, junto com a Odebrecht. E aí, enfim, diversas questões foram acontecendo no nosso Brasil, inclusive, né, com crises de crédito, de reputação, lava-jato e o que você puder imaginar. Além da Covid e outras tantas coisas que foram impactando a demanda. E tudo isso foi gerando um estresse nesse ativo. E isso, de novo, não é inusitado, né? Outros ativos também estão estressados e têm passado por um processo de renegociação. Como que funciona esse processo de renegociação? Ele não é conduzido única e exclusivamente pela concessionária junto com o poder concedente, aqui nesse caso a agência NTT ou a ANAC, né? Seria aqui nesse caso a ANAC e a SAC. Ele é também observado pelo Tribunal de Contas da União, justamente sinalizando segurança jurídica para quem quer que venha investir. Bom, agora, então, chegamos ao final do processo de renegociação, em que cláusulas importantes desse ativo foram alteradas para conferir maior atratividade para quem quer que venha. E aí, essa pessoa que vier vai precisar fazer uma série de novos investimentos e também depositar, digamos assim, uma outorga num valor aí aproximado de R$1 bilhão. É um projeto muito aguardado. A gente sabe que existe uma discussão grande sobre justamente a demanda. Santos Dumont, né, que é um outro aeroporto no Rio de Janeiro, oferece aí uma concorrência de slots de voos e hoje a gente tem uma restrição de voos nesse ativo justamente para induzir uma demanda para o Galeão e conferir essa segurança para o investidor. Então, a gente tem aí vários potenciais players que estão sendo apontados como, né, participantes dessa rodada de negociações e aquele que ofertar a maior outorga será o vencedor. Leva o prêmio, exatamente. Senhoras e senhores, Isadora Cohen, colunista do CNN Infra, parabéns pela estreia hoje. Não é pouca coisa não, a gente falou aqui no CNN Money, tem boletim, tem programas, tem os colunistas aqui. Quer mais? Não dá. Obrigado pela sua participação, Isadora. Seja sempre bem-vinda aqui na programação, viu? Obrigada, Gustavo. Olha, vida longa aí ao CNN Infra. CNN Infra.